santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal e da prática do mal. Que assim seja. Hoje nós vamos fazer um estudo diferente, né, dos pais. A gente apesar de estar estudando dicionários para mim. Eu não sei dessas coisas não, ele vem. Tira o som. Um assunto de importância, aqui, ó. Né, e de importância para os pais também, que é os que trazem os seus filhos até a casa. E eu queria só dar alguns avisos antes, né? A gente está, esse final de semana, tendo a Feira Amor. Eu estive lá, está muito bonito. Se alguém puder prestigiar, é hoje e amanhã. O local é na OAB do Jardim São Luís. Então, assim, eu estive lá, não é porque é da casa, mas as coisas mais bonitas foi da nossa barraca. Preços muito bons. E quem não puder estar indo hoje, nem amanhã, no próximo sábado, elas vão estar expostas aqui para depois do nosso estudo, não antes, mas depois, se alguém ainda quiser finalizar com alguma lembrança para final de ano. Então, semana que vem, nós vamos ter o nosso estudo normal e vamos estar tendo também esse pequeno bazar aqui, nesse corredorzinho ao lado. Então agora eu vou apresentar nosso palestrante. Ele é conhecido aqui da casa. Eu acho que hoje Dona Cidinha está contente porque ela tinha bastante apreço, carinho pelo Dr. Paulo Gentili, que é o juiz da Vara da Infância e da Juventude, do idoso aqui da nossa cidade. E há 12 anos atrás ele já esteve aqui no grupo de pais também no final de ano. E foi muito bom, porque todas essas palestras, a dele, nossos estudos, nada para fechar nenhum assunto, porque sempre é cada um que tem o seu livre-arbítrio e vai conduzir a sua vida. Mas o assunto da palestra de hoje é sobre a redução da maioridade penal. Então, assim, nós vamos unir as duas coisas. O Dr. Paulo tem o conhecimento, né, doutrinário, da doutrina espírita, e tem também o conhecimento profissional. Então, assim, para que a gente tenha de fonte segura, então vai ser muito proveitoso a nossa parte. Né? Eu queria chamar o Dr. Paulo, ele vai ter aqui 1 hora para estar falando. A gente vai até 5h05, né, que a gente começou depois. E depois ele vai dar uns minutinhos, se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar, é uma oportunidade, um momento. Tá? Boa tarde a todos. Quero dizer que é uma alegria para mim retornar a essa casa depois de 12 anos. Eu acho que essa é a terceira ou a quarta vez que eu venho aqui. E a terceira em que venho fazer algumas reflexões junto com vocês. Eu agradeço o convite que me foi feito. E como já foi anunciado aqui muito apropriadamente, eu não venho trazer conclusões, eu não venho impor o meu pensamento ou o que eu tenho por minha verdade, mas sugerir reflexões, não só à luz de conceitos jurídicos, legais, reflexões acerca de questões sociais, mas também com reflexões de ordem filosófica, doutrinária, porque é mais ou menos como quadros que se completam, que se interpenetram. Tudo isso pode ser lido, compreendido, sentido à luz da doutrina espírita. Mas eu queria pedir a licença de vocês para iniciar essa nossa conversa lendo
um texto de meio, psicografado por Chico Xavier em 1951, uma homenagem pelo fato de estarmos no Centro Espírita Meio. E esse texto tem o título Confia Sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste, acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Lindo, né? E então, sob a doce sensação dessas palavras de meio, eu peço licença a vocês, então, para começar essas minhas reflexões. Pode parecer estranho a gente trazer para uma casa espírita um assunto que é abordado de um ponto de vista tão técnico, jurídico. Mas esse é um assunto que, na verdade, ganhou as ruas no Brasil inteiro. E não é de hoje. Há muito tempo, se a gente tiver que marcar um termo inicial, eu acho que desde que entrou em vigor o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a legislação que reúne todas as normas, todo o direito relativo a crianças e a adolescentes, que aos poucos esse assunto ganhou as ruas. Parece que as pessoas se aperceberam, que as pessoas notaram que a inimputabilidade penal, ou seja, a proibição de que adolescentes sejam apenados quando cometem crimes, passou a existir a partir daquele momento. Isso não é verdade, mas o fato é que desde então esse assunto vem ganhando corpo, vem se avolumando, principalmente quando a televisão divulga algum crime grave, algum crime especialmente violento atribuído a um adolescente, né? E aí então esse assunto, essa corrente de pensamento e os que a defendem ganham corpo, ganham notoriedade, o assunto volta à imprensa e a sociedade parece que num consenso começa a pedir que os adolescentes sejam punidos como se fossem adultos, ou talvez com o mesmo rigor, ou com a mesma disciplina de penas. Bom, esse é o assunto que nós vamos abordar então hoje, e vocês vão ver que ele pode ser encarado sob esses três pontos de vista que eu coloquei: sob o prisma legal, sob o prisma sociológico e também à luz da doutrina espírita. Muito bem. O fato é que o que rege a nossa organização social, o que nos organiza como Estado, como nação, como sociedade, é a Constituição Federal. A Constituição Federal é a lei maior do país. É a partir dela que brotam todas as outras leis. Todas as outras leis. Existe uma hierarquia de leis. Existem leis federais, leis ordinárias, existem leis estaduais, existem leis municipais regulando assuntos que só dizem respeito ao município, né? Mas o fato é que a Constituição Federal é a gênese, é a semente de todas as leis.
A nossa Constituição Federal ela é de 1988. E lá na Constituição Federal de 88, no artigo 288, o legislador constitucional, aquele que se juntou, que se reuniu para definir como seria o desenho da nossa sociedade, como que nós iríamos organizar o país e as suas regras, as suas leis, aquilo que seria então o anseio, a vontade de toda a população, estabeleceu a proibição de aplicação de pena a menores de 18 anos, dizendo então tecnicamente que os menores de 18 anos seriam inimputáveis e que a lei ordinária, uma lei abaixo da Constituição, iria dizer como deveriam ser tratados os adolescentes que cometessem crimes. Fato é que esse legislador constituinte, ele foi inspirado, ele foi influenciado por uma lei anterior à Constituição de 88. O Brasil, assim como quase todos os países do mundo, fazem parte da ONU. E a ONU, ela direciona pensamentos, organizações, correntes aí sociológicas. E o fato é que, muitos anos antes da Constituição de 88, a ONU começou a convencer os países membros a promover uma evolução, uma melhoria e uma uniformização do tratamento de crianças e adolescentes, porque era muito comum disparidades de tratamentos de crianças e de adolescentes nos diversos países membros da ONU. Enquanto países convocavam crianças para os seus exércitos a partir dos 12 anos, em outros o trabalho infantil em carvoarias ou em pedreiras era comum aos 5 anos de idade. No Brasil, o trabalho infantil ele era pouco regrado, pouco fiscalizado, mas autorizava-se o trabalho a partir dos 14 e fazia-se vista grossa para o trabalho em qualquer idade. E com isso, muitas meninas começavam a trabalhar aos 5, 6, 7 anos, como criadas da casa, como empregadas domésticas, enfim. O fato é que a ONU reuniu os países membros e conseguiu que 197 países assinassem, concordassem, fizessem parte de uma convenção, a Convenção para os Direitos da ONU, a Convenção para os Direitos da Criança e da Juventude da ONU. Essa convenção, ela é de 1989, mas ela já vinha sendo elaborada tempos antes. E por isso influenciou a Constituição de 88. Por que eu estou fazendo menção a essa convenção da ONU junto com a Constituição brasileira de 88? Para dizer para vocês que essa opção por estabelecer a maioridade penal aos 18 anos, ela não é algo do Brasil, é algo do mundo todo, de todos os países membros da ONU. Todos eles, com exceção dos Estados Unidos, que não subscreveu, que não assinou essa Convenção para os Direitos da Criança, todos os demais países assinaram a Convenção e concordaram que 18 anos de idade corresponderia, em regra geral, ao patamar, ao ponto inicial a partir do qual o ser humano seria considerado adulto e passível de punição caso cometesse crimes. Estou ressaltando isso porque é comum a gente ouvir na imprensa que isso é só no Brasil, que em outros países punem a partir dos 10, que em outros países vai para a cadeia a partir dos 10 anos ou a partir dos 12 anos. Isso é uma meia-verdade, isso é uma falácia. Na verdade, a regra geral no mundo todo é a inimputabilidade dos menores de
18 anos. Essa é a regra geral, às vezes relativizada por opção de um ou outro país, como acontece, por exemplo, na Inglaterra ou no Canadá, em que, dependendo da situação, dependendo da maior desestrutura que o indivíduo apresente, essa regra geral pode ser relativizada e o menor de 18 anos, então, submetido a um tratamento, a um rigor maior. Mas, em regra, salvo nos Estados Unidos, todos os países adotam os 18 anos como um padrão para atribuir responsabilidade penal ao jovem infrator. Alguns países, como Espanha, como Portugal, fizeram experiências mais recentes de mudar essa regra e já voltaram atrás, restabelecendo a imputabilidade a partir dos 18 anos. No Canadá, a regra geral também é a imputabilidade a partir dos 18 anos. Imputabilidade quer dizer a possibilidade de se impor pena ao indivíduo. Só que lá é possível que o juiz supra a idade penal do adolescente. No Brasil, por exemplo, a pessoa só pode casar a partir dos 18 anos ou a partir dos 16, se tiver a autorização dos pais. Com menos do que isso não pode. Só pode se tiver uma autorização judicial. O juiz supre a idade núbil, a idade para o casamento. Da mesma forma acontece no Canadá, onde a regra é pena só a partir dos 18 anos. Mais abaixo dos 18, o juiz tem que suprir a idade, a inimputabilidade do indivíduo. E aí ele vai analisar aspectos psicológicos, sociais, o fato desse indivíduo já ter praticado outros crimes, ou do crime ter provocado uma especial comoção popular. Vão ser analisados conjuntos de circunstâncias para que o juiz, então, autorize o menor de 18 anos a ser punido. Ainda assim, não como se fosse adulto, mas em estabelecimentos apropriados para a idade dele. No Brasil, a Constituição, no artigo 228, estabelece menor de 18 anos não pode ser punido. Bom, se ele não pode ser punido, o que acontece com ele? Será que acontece alguma coisa com ele? Acontece. A tal maneira especial de lidar com essa questão, prevista no artigo 228 da Constituição, é o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto define que adolescente é quem tem entre 12 e 18 anos de idade. Abaixo de 12 é criança. Quando uma criança comete um crime, porque em situações excepcionais crianças acabam cometendo um crime, um tráfico de droga, eventualmente um homicídio por uma situação acidental, comumente furtos em lojas, furtos de pequeno valor. Quando uma criança comete um crime, não se instaura processo nenhum, não se aplica nenhuma medida de natureza punitiva. O que se faz é que essa criança é encaminhada para o Conselho Tutelar e o Conselho Tutelar aplicará em proveito da criança, para benefício da criança, alguma medida de proteção. São várias as medidas de proteção previstas na lei, mas aplicará uma medida de proteção. Quando, por outro lado, é um adolescente quem comete um crime, e adolescente é o sujeito entre 12 e 18, ele vai ser submetido a um processo judicial. Essa ação começa com a intervenção da polícia, que prende o adolescente, quando se trata aí da polícia militar, que flagra o adolescente cometendo um crime, ou que o apreende logo depois, ou por ação investigativa da Polícia Civil, que indica que determinado adolescente foi o autor de um crime. O
fato é que, se é apreendido ou apontado como autor de um crime, que no âmbito da justiça da infância é tratado como ato infracional, crime para adulto, ato infracional para adolescente, ele então é levado até o sistema de justiça. Ele é apresentado para um promotor de justiça, que vai fazer uma primeira entrevista, uma primeira audiência com esse adolescente, para conhecer a situação e para conhecer o adolescente, saber quem é ele, em que condições ele vive, se ele vive no seio de uma família, se ele estuda, se ele é usuário de droga. A partir desse primeiro contato entre o promotor e o adolescente dito infrator, acusado de ter praticado aquele ato infracional, o promotor vai formar a sua convicção, o seu convencimento, e aí ele poderá então dar início a um processo para apuração daquele crime e imposição de uma medida, ou o próprio promotor pode aplicar uma remissão, significa um perdão para o adolescente, que poderá ser um perdão puro e simples, encerrando ali a conversa, quando o ato infracional for de menor gravidade, quando o adolescente estiver menos exposto a situações que o prejudiquem, ou poderá ser acumulada com uma medida que vá ajudar esse adolescente a se recuperar, a se reerguer, a não voltar a praticar crimes, né? Quando, por outro lado, o promotor entende que a questão é um pouco mais séria e que demanda um processo judicial, ele dá início ao processo, oferecendo uma representação, e então o caso é encaminhado para o juiz de direito. Tudo isso é difícil de falar, mas acontece muito rápido, em 24 horas, entre o cometimento do crime, desde o cometimento do crime, o adolescente, então, ele é submetido a um processo judicial, se essa for a opção do promotor de justiça. A partir daí, inicia-se, então, o processo de apuração do ato infracional, e esse processo vai ter a mesma forma, o mesmo jeito, o processo penal, da ação penal relativa a pessoas adultas, a acusados adultos. Esse adolescente vai ter no promotor o órgão acusador, vai ser nomeado a ele um advogado do Estado, ou a família poderá contratar um advogado para defendê-lo. Ele vai responder a processo penal, que não tem esse nome, é um processo de apuração de ato infracional. Dentro desse processo serão ouvidas eventual vítima, as testemunhas arroladas pelo promotor, arroladas pelo advogado de defesa, e, diferente da ação penal, dentro desse processo, durante esse processo, será feito um estudo social e psicológico, uma psicóloga, uma assistente social, uma pedagoga, ou o conjunto desses profissionais vai fazer uma avaliação desse jovem e vai dizer que tipo de medida é necessária para promover a sua ressocialização, a sua recuperação social, a sua reinserção em padrões aceitáveis de conduta moral e social. São várias as medidas que a lei prevê que o juiz pode aplicar. Poderá ser desde uma mera advertência, a obrigação de reparar o dano provocado, a prestação de serviços à comunidade, a liberdade assistida, que é o acompanhamento desse jovem por um período de 6 meses a 1 ano, com o propósito de promovê-lo socialmente. A medida poderá ser restritiva de liberdade, semi-liberdade, quando ele deverá ficar, entre aspas, privado de liberdade, preso numa instituição que no estado de São Paulo é a Fundação Casa, saindo de lá sozinho para ir na escola, para ir no curso profissionalizante, para ir no dentista ou no médico ou no psicólogo, e retornando para a instituição. E a medida extrema é a internação, que é a total privação de liberdade. Essa medida pode ser, a medida de internação pode ser aplicada
nunca por prazo determinado, ao contrário do que acontece com o condenado adulto, que é condenado a cumprir 1 ano, 2 anos, 10 anos de pena, ou adolescente, quando condenado à medida de internação, vai cumpri-la por um período de até 3 anos. Até 3 anos. Raramente chegará a 3 anos. Essa medida, a cada 6 meses, deve ser reavaliada pelo juiz de direito. É avaliada segundo a avaliação feita por técnicos da Fundação Casa, assistentes sociais, psicólogo, pedagogo, agente de segurança. Depois vai ser analisado todos os aspectos da vivência dele dentro do internato. Se ele briga com os demais adolescentes, se ele se submete aos tratamentos psicológicos ou de drogadição, se ele frequenta a escola, 100% dos adolescentes internados frequentam escola estadual, dentro da Fundação Casa, dentro da antiga FEBEM. Vai ser analisado se a família tem feito contatos, se ele tem vínculos afetivos com a família, se ele desenvolve um senso crítico adequado, ou seja, se ele tem noção do mal que ele provocou e do que é necessário fazer para mudar de vida, se ele se submeteu ao tratamento para drogadição. A partir daí o juiz avalia se ele deve sair, se ele deve progredir de medida ou se ele já pode ser desinternado. O fato é que existem medidas, existem normas para se aplicar uma intervenção adequada e devida a adolescentes que se envolvem com a prática de crimes. Não é algo que fique solto ou que passe desapercebido. Numa cidade como Ribeirão Preto, são apreendidos diariamente cerca de 10 adolescentes, todo dia. Nós temos hoje em Ribeirão Preto 400 adolescentes cumprindo a medida de internação na Fundação Casa. Nós temos cerca de 500 adolescentes cumprindo a medida de liberdade assistida. Boa parte desses adolescentes pratica um ato infracional, 2, 3, e depois deixa de praticar o ato infracional. A média de recuperação daqueles que passam pela privação de liberdade, que passam pela medida de internação, chega por volta de 62%. Pode parecer pouco, mas quando analisado o índice de recuperação de adultos presos que passam pelo sistema prisional, esse índice cai para números bem inferiores. Ou seja, quando se faz uma intervenção a tempo e de forma adequada, é possível recuperar. A grande maioria dos adolescentes é recuperável e são efetivamente recuperados. Um outro dado a ser considerado é o seguinte: existem estudos que demonstram que, primeiro, o envolvimento com a prática de atos infracionais, de crime, de ilícitos, isso é inerente à imaturidade do ser humano. Ninguém erga a mão, mas pense lá com a sua consciência, se nunca praticou nenhuma infração, não um crime, não que tenha matado alguém ou traficado drogas ou roubado um banco, mas perguntem-se se nunca transgrediram uma regra de conduta ou do ordenamento social. Quem nunca passou num sinal vermelho? Quem nunca, sei lá, praticou qualquer outra conduta moralmente questionável, eticamente indevida, e nem por isso iniciou uma caminhada pela senda do crime, né? E muitos de vocês, muitos de nós vamos identificar esses momentos, essas situações
situações com a nossa juventude. Sabe uma realidade que eu vim a conhecer depois que comecei a trabalhar no Poder Judiciário? É que não existe bandido velho, é muito difícil encontrar bandido velho, criminoso velho. Se a gente for olhar nas penitenciárias, em geral, eles têm de 35 anos para baixo. De 35 para baixo. E muitos praticaram os crimes que os mantêm na cadeia bem antes dessa idade. Estão lá terminando de cumprir as suas penas. Mas o fato é que não tem. É difícil encontrar uma cadeia de criminoso, de condenado velho. Curiosamente, na nossa região nós temos uma, aqui próximo à Serra Azul, a penitenciária de Serra Azul, que é reservada para sentenciados mais idosos, né? Mas é um caso bastante particular. Em regra, o crime é associado à imaturidade do indivíduo. A imaturidade nos leva à impulsividade, à irreflexão, à falta de parâmetros rígidos, à falta de freios morais eficientes que refreiem os nossos impulsos. Quantos de nós, lá no nosso lado B, naquele lado sombra, não temos ímpetos? Aí, se eu pudesse, eu matava. Quantos de nós, numa disputa no trânsito, não pensa isso? Não é verdade? Ou um cunhado, uma sogra, uma nora, ai, se eu pudesse, né? Enfim, mas nós temos freios morais que nos impedem de fazer isso. Nós temos a lei, que é um grande freio moral. Nós temos a nossa família. Eu não vou fazer isso porque eu não quero envergonhar meu pai e minha mãe. Ou eu não vou usar droga só essa vez, porque se eu continuar usando, eu vou ofender, vou dar trabalho para o meu pai e para a minha mãe. A religião é um freio moral. Agora, vamos combinar que nós vivemos numa sociedade carrasca, numa sociedade complicada. Nós que temos e pensamos essas coisas, mas temos os freios morais que nos impedem de transgredir, conseguimos evitar a prática de crimes, conseguimos não cometer crimes. Mas vamos nos colocar no lugar do espírito que reencarnou, acordou do nada, aquele barulho, e devagarzinho ele percebe que o pai é um cara meio perigoso, está sempre gritando, quebrando as coisas, chutando, que a mãe apanha dele, que ele tem fome e não tem comida, que o ambiente é desorganizado. Mas mesmo assim ele vai crescendo, ele aprende a falar, ele aprende a andar, e ele aprende a falar coisa estranha, porque à volta dele todo mundo fala gíria, todo mundo fala coisa pesada, todo mundo fala coisa complicada. Dentro de casa ele vê, a casa é um cômodo só, não tem quarto, cozinha e banheiro. Ele vê o pai e a mãe se relacionando sexualmente, porque é assim que é ali. E quando ele aprende a andar e sai para fora da casa dele, que nem bem é uma casa, ele vê o quê? Sujeira, desorganização. Ele ouve tiro, ele vê gente morrer, ele vê gente traficar. Ele vê que o único cara que tem poder, que se sobressai, que ganha dinheiro, é o cara que tem uma arma na mão, um fuzil ou vende droga. Ele vê que esse cara que vende droga, que mata os outros, tem respeito dos outros, respeito pelo medo. Esse não apanha, esse bate.
que tem um monte de menina bonita que gosta daquele cara, porque aquele cara é o cara. E aí, para esse indivíduo, para esse espírito que reencarnou nessa circunstância tão adversa, que nunca teve um tênis nem velho para pôr no pé, mas que quando ele aprende que ter um tênis é legal, se esse tênis for de marca é mais legal ainda, como esperar que ele não tenha vontade de ter esse tênis? Como esperar que ele não tenha vontade de ter uma motocicleta que é sinônimo de independência, liberdade, poder? Como esperar que ele respeite o nosso, nós que estamos do outro lado do fosso, do outro lado da muralha? Como esperar que ele tenha a mesma noção de ética, de respeito, de propriedade? Porque eu acho horrível quando alguém rouba ou furta o meu celular, ou o meu tênis, ou a bicicleta com a qual eu vou brincar nos finais de semana. É horrível isso. Mas como que eu posso esperar que aquele moleque, que aquele espírito, ainda na fase de moleque, ou de adolescente, ou de jovem adulto, tenha a mesma noção de propriedade que eu aprendi a ter? Quem deu a ele referenciais éticos, morais, de conduta? Quando é que ele recebeu aquele adubo filosófico, mental, religioso, pedagógico, que nos faz cidadãos normais? Como esperar que ele haja como nós queremos que todos hajam? Se nem nós, os que estão no lado legal da sociedade, nos respeitamos. Veja quantos que não tentam passar a perna uns nos outros. Vejam a violência do trânsito. Vejam as brigas do condomínio ou dentro das nossas famílias. Vejam como que é difícil evoluir, como é difícil promover a nossa reforma íntima, como é extremamente difícil. Vamos refletir quantas vidas é necessário para a gente evoluir, ainda que a gente receba tudo o que é necessário para a promoção dessa reforma íntima, ou desse correto proceder moral e social, e ético, e legal, e cívico, e o que mais a gente queira chamar, em socorro do nosso correto e devido proceder. Eu não quero fazer aqui uma apologia do criminoso. O meu trabalho, o meu dia a dia, a minha rotina, infelizmente, é a de julgar esses meus semelhantes. E quando eu sou chamado para fazê-lo, muitas vezes eu tenho que abstrair essas noções todas que eu estou aqui compartilhando com vocês. Por quê? Porque eu tenho parâmetros legais muito objetivos para respeitar. É óbvio que eu lanço aí o meu olhar. Quer dizer, eu vou julgar com os parâmetros legais, mas adocicado ou atenuado ou com uma maior boa vontade, porque trago em mim a noção de que esse indivíduo ele é produto do meio que o criou. Como indivíduo, ele traz uma bagagem da sua própria essência, da sua própria personalidade, das suas vidas anteriores. Mas essa personalidade ainda assim só vai se revelando devagarzinho. E é extremamente difícil para alguns espíritos que reencarnam nessas situações adversas se sobressair, romper essa casca onde ele foi colocado, não por acaso, não por má sorte,
para reencarnar, para sobreviver. E a esses nós chamamos de resilientes. São aqueles que, mesmo em condições adversas, conseguem botar a cabeça para fora, conseguem deixar de responder de acordo com aquele meio social, cultural, onde ele foi criado e desenvolvido, que consegue deixar de praticar crimes, que consegue, a duras penas, sair fora do seu contexto social, familiar e adotar um outro padrão de conduta, quebrando círculos viciosos que, infelizmente, levam à repetição de padrões de conduta familiar, geração após geração. Há mais de 30 anos eu trabalho em Ribeirão Preto nessa área. E para minha extrema infelicidade eu vejo filhos, já vejo até netos de pais e de avós que passaram pela mesma situação. É muito difícil vencer esse círculo vicioso de desestrutura social, familiar, moral, econômica. O dado bom, animador, interessante de tudo isso é que sempre que a economia melhora, melhoram os índices de violência urbana, melhoram outros índices de desagregação social. Antes da pandemia, 2, 3 anos antes da pandemia, nós começamos a assistir a uma situação muito interessante. A quantidade de crimes praticados por adolescentes começou a cair, não só em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, começou a cair. A Fundação Casa, que recebe adolescentes infratores para cumprimento das medidas de internação e semi-liberdade, chegou a ter, no ano de 2017, 10.000 adolescentes internados no estado de São Paulo. Em 2020, eram 5.000 adolescentes internados. Houve uma queda de 50%. Agora, nesse período pós-pandemia, e a pandemia foi uma guerra civil que nós passamos na maneira como desestruturou a economia, principalmente para aqueles que dependem do trabalho de cada dia para garantir o sustento de cada dia, essa curva voltou a crescer. Hoje nós já temos 6.500 adolescentes internados no estado de São Paulo. O que é que ocasionou, primeiro, esse decréscimo? Eu acho, eu não sou um sociólogo, mas eu acho que foi o resultado de muitas políticas de distribuição de renda que começaram a acontecer, em especial, lá no governo Fernando Henrique Cardoso, com a introdução do Vale Escola, Vale Gás, eu não me lembro o nome que isso tinha naquela época. E isso começou a ser ampliado nos governos seguintes. Os governos do PT, que foram 2 mandatos do Lula, um da Dilma, depois mais um interrompido da Dilma. Enfim, houve uma progressão de renda mínima, Vale Gás, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, enfim, políticas de cotas raciais, de cotas sociais, enfim. Todas essas políticas públicas de distribuição de renda, porque na verdade o que se está fazendo é distribuir dinheiro de alguma forma para as pessoas mais desprivilegiadas, surtiu esse resultado, na minha análise. E isso não se refletiu só nos índices de criminalidade, mas de crianças abandonadas, por exemplo. Ribeirão Preto tinha, há 10 anos atrás, 6 abrigos para crianças abandonadas, vitimizadas ou negligenciadas pelos pais. Inclusive aqui na frente havia o melhor abrigo que ficava aqui, o Clubinho. Com o tempo, os abrigos foram fechando
Por quê? Por falta de criança. Graças a Deus, por falta de demanda, os abrigos foram fechando, foram ficando ociosos. Hoje nós temos 2 abrigos. Ficamos com um só durante 5, 6 anos. Esse ano abrimos o segundo, né? Mas esse único que ficou durante muito tempo, sendo único, trabalhava com 20, 30 crianças em média acolhidas. Agora nós já temos 70 crianças em Ribeirão Preto acolhidas em abrigos. Sinal da desestrutura econômica. Antes da pandemia, havia a entrega voluntária de crianças para adoção. A mãe dava luz à criança lá na maternidade e já dizia: quero entregar para adoção. Antes da pandemia eram 2 ou 3 por ano. Nesse ano aqui já foram 17. Nesta semana, 2 crianças entregues para adoção. Ou seja, pobreza, desestrutura econômica e social está diretamente relacionada com criminalidade e com outros tipos de problemas sociais. Muito bom. Às vezes eu fujo um pouco do tema principal, mas o que eu quero dizer, o que eu quero ressaltar é que o Estado, organizado na forma do sistema de justiça e do sistema de segurança pública, diuturnamente apreende adolescentes que praticam atos infracionais, submete à legislação, a procedimentos e aplica a eles medidas socioeducativas. Boa parte desses adolescentes que passam por esse sistema de intervenção psicopedagógica conseguem se reestruturar e deixar a criminalidade. Não há necessidade de reduzir a idade penal, de submetê-los ao mesmo tratamento reservado aos adultos, por várias razões. Primeiro, porque esse sistema que está sendo aplicado está se mostrando eficaz, e está sendo aplicado não só nos últimos 30 anos, desde que entrou em vigor o Estatuto da Criança e do Adolescente. Desde que o Brasil se organizou como república, é que a idade de 18 anos prevalece. Isso não é uma novidade, não é coisa de momento. Não é só o Brasil que aplica medidas que aplica a lei penal só aos maiores de 18 anos. Todos os países membros da ONU, com exceção dos Estados Unidos e Somália, aplicam a mesma regra, como regra geral, permitindo exceções. O sistema prisional de adultos ele é extremamente falho e ineficaz, até pelo gigantismo. O Brasil é o segundo país que mais coloca criminosos na cadeia, atrás dos Estados Unidos. Me parece que agora é o terceiro, atrás dos Estados Unidos e China. E nem por isso a situação melhora. Por quê? Porque o que se faz com o adulto preso é simplesmente prendê-lo. Não se faz nenhuma intervenção social, psicológica, pedagógica para melhorar esse indivíduo. Então, como esperar que ele melhore? Ele não melhora. Ele é retirado de circulação por pouco tempo, por muito pouco tempo. Nem 10% dos condenados cumprem pena superior a 5 anos no Brasil. De maneira que ele vai voltar e ele vai voltar pior, como a realidade diuturnamente tem nos mostrado. E por fim, é importante ressaltar que esse discurso de maior rigor, de maior punição, de redução da maioridade penal, ele é um discurso do medo. Ele é um discurso baseado no medo que a sociedade é levada a ter, a partir de reportagens sensacionalistas da imprensa, a partir da constatação de que o medo que nós sentimos de sermos assaltados, roubados, de termos a nossa casa invadida, de termos o nosso carro furtado, de termos a nossa vida, enfim, de alguma forma prejudicada pelo crime, nos faz morar em casas com muros altos ou dentro de condomínios, nos cercarmos de aparatos de segurança como cercas elétricas, concertinas,
alarmes, câmeras de monitoramento, nos faz pagar segurança particular. Existe toda uma indústria que lucra com o medo. E não é só no comércio, não é só na venda de seguro ou de aparatos de segurança. A indústria do medo, ela satisfaz os anseios de muita gente. Vejam as bancadas da ala ou os deputados que se elegem com um discurso de segurança pública. Nenhum viés político nessa minha fala. Só estou chamando a esta reflexão. Percebam como que esse assunto que a gente está tratando aqui nessa reflexão tão rápida motiva a conduta profissional, a história de vida de tanta gente. De tanta gente. Pararam para pensar que não existiria indústria de cadeado se a gente não tivesse medo de ser roubado? Não é verdade? Bom, o fato é que é pelo medo, é pela natural repulsa à figura do criminoso, ao risco de sermos vítimas de alguma espécie de crime, que nós perdemos um pouco daquela capacidade de sermos caridosos, generosos, complacentes, tolerantes com quem é diferente de nós, com quem está nesta encarnação submetido à contingência de nascer, crescer e se desenvolver num ambiente hostil. E essa é a história de 80-90% dos autores, principalmente desses crimes, que nos apavoram. Por fim, e para encerrar a abordagem técnica desse assunto, eu quero dizer que, embora esse assunto volte de tempos em tempos nos noticiários da televisão, a redução da maioridade penal ela é impossível no ordenamento jurídico brasileiro. Ainda que primeiro porque ela está na Constituição, é a Constituição quem manda que só o maior de 18 anos seja punido. Segundo, porque existem algumas regras dentro da Constituição que são chamadas de cláusulas pétreas. Elas não podem ser mudadas. Pelo grau de importância na organização social, elas não podem ser mudadas por uma reforma constitucional. A forma de governo, a democracia, o regime presidencialista e direitos e garantias individuais não podem ser alteradas por reforma da Constituição. E essa é uma delas, ok? Mas para encerrar a nossa reflexão, eu quero pedir mais 5 minutinhos de paciência, que eu queria fazer uma leitura de um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim: a verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinos que Deus deu ao mundo. Deve existir entre os verdadeiros discípulos de sua doutrina uma fraternidade completa. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se arrependerem, como a vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensai que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais recusais o perdão e a comiseração, porque frequentemente eles não conhecem Deus como o conheceis, e lhes será pedido menos do que a vós. Eu acho que atribui-se, eu não sei se essa atribuição é correta, mas atribui-se uma fala ao Chico, que teria dito o seguinte: a diferença entre os presos e nós é que eles estão presos. Tá bom? É isso. Obrigado.
tem alguns minutinhos. Tem alguém que tem alguma dúvida nesse assunto e gostaria de tirar uma dúvida? Alguma pergunta? Você tem? O senhor citou sobre o Canadá e a Inglaterra, né? Eu ouvi esse dia sobre isso. No Brasil não existe essa possibilidade de uma relativização. Isso, uma correção, uma coisa muito adiante. O assunto a ser enfrentado é uma interpretação do artigo 228 como uma cláusula técnica, que não pode ser modificada. Porém, eu penso que há espaço para reflexão desse tipo. Eu, particularmente, e atuando há 30 anos como adolescentes infratores, acho que essa relativização que existe em vários países é saudável e adequada, porque de fato, muitas vezes nós nos deparamos com indivíduos que intervenção alguma será capaz de modificar a sua conduta. São os tais psicopatas mesmo. Nasceram assim e assim vão viver essa encarnação. Vai demandar muitas vidas para o cidadão modificar o seu padrão de conduta. E em homenagem à segurança da maioria, talvez esses devessem estar privados de liberdade há mais tempo. Vou dar um exemplo que é icônico. Há uns 15 anos atrás, um casal de namorados acampando foi vítima de 3 indivíduos, um deles adolescente, o Champinha. E eles barbarizaram o casal, mataram o rapaz e depois mataram a moça. Esse Champinha já tinha sido internado várias vezes na antiga FEBEM. Ele só pôde ficar internado legalmente 3 anos. O que a justiça fez? Passou a considerá-lo um inimputável perigoso e passou a aplicar a medida de segurança a ele. Porque quando existe um adulto portador de problemas psiquiátricos e é um criminoso reiterado em série, o juiz não aplica a pena a ele, mas considera ele inimputável e aplica uma medida de segurança, que é a internação num sanatório, num hospital psiquiátrico, onde ele vai viver enquanto não mudar o padrão de conduta. Infelizmente, esse ano aqui, o Conselho Nacional de Justiça impôs uma política de extinção desses manicômios judiciários, né? Mas é um assunto que eu acho que comporta reflexão e particularmente acho mais adequado do que o rigor do artigo 228 da Constituição. Mais alguém tem alguma pergunta? Não sei se vai dar tempo, mas assim, parece que o Poder Judiciário ele remedia, né, a situação, mas a prevenção o Poder Público consegue fazer para melhorar e se consegue, o que faz? Olha, nossos filhos, e vocês trouxeram, né, grande parte trouxeram os filhos hoje para a evangelização, nós temos todo o cuidado de colocar na escola, de verificar como está sendo a educação deles. Em casa a gente ensina conduta, não é? Educação moral para eles, olha, pedir a bênção, ou dar bom dia, ou não gritar, ou enfim, regras de conduta nós ensinamos, não é isso? E vamos nos preocupando em entregá-los ao mundo e à vida aos 18, 17, quando eles saem para a faculdade, plenamente formados. A grande maioria das nossas crianças nem escola tem. Na Vara da Infância e da Juventude de Ribeirão Preto, que é uma das cidades mais ricas, do estado mais rico da federação, a maior quantidade de processos hoje em andamento é para obrigar o poder público a conceder vaga em creche e pré-escola para crianças. Eu tenho mais ações desse tipo do que ações de adoção ou para apuração de ato infracional para adolescente. Muito mais, cerca de 2.000 ações em andamento para garantir escola. Ou seja, se o poder público investir com políticas, o poder público,
prefeitura, Estado, governo federal repassa, né? Mas Estado e, sobretudo, município investirem em políticas públicas, você transforma uma cidade. Um exemplo muito rápido. Em Cravinhos, um promotor em 1990 criou o tal de Projeto SARA, Serviço de Aprendizagem Rural para Adolescentes. Tirou toda a meninada que trabalhava no corte da cana, que já naquela época ele considerava um absurdo e foi taxado de louco por causa disso, criou esse serviço, essa ONG, que tirava a molecada e botava numa sala de aula para aprender técnica agrícola, para aprender um monte de coisa relacionada ao mundo deles. E pagava uma bolsa para ele, para cada menino, uma bolsa. Cravinhos ficou 15 anos sem encaminhar um único adolescente para a FEBEM. Entendeu? Eu acho que isso ilustra. Obrigado. É sempre muito bom, né, doutor? O senhor falou aquela vez. Pois é. Sábado que vem eu vou contar para É rapidinho a sua pergunta? Não é uma pergunta, não é de reflexão. Todo tipo de política nesse sentido, ela leva uma geração a fazer. Não somos nós que vamos ver, são os nossos filhos que vão ver. Mas nós já estamos Não tem vendo, solução assim, né? nós já estamos vendo reflexos de políticas públicas aplicadas 20 anos atrás. Estamos colhendo. E se forem aplicadas, as gerações subsequentes vão colher os frutos. Muito obrigada, doutor Paulo. Se a senhora quiser concordar, a gente vai fazer oração de encerramento. Eu agradeço muito as pessoas que estiveram aqui hoje com esse calor, né? Não só hoje, como todo o nosso ano, né? Os pais trazendo seus filhos com esse interesse. Então, assim, eu acho que todos estão de parabéns de ter essa consciência, né? Essa necessidade. Por tudo que o doutor falou para nós, eu acho que fica que a gente faz parte dessa sociedade, né? Esse exemplo agora de Cravinhos. A gente faz parte dessa sociedade e o que Jesus pedia eram homens de boa vontade, né? Então que a gente possa estar no meio desses homens de boa vontade. A gente vai encerrar. Sábado que vem nós temos o estudo normal, no mesmo horário. Então, agradeço a todos e principalmente ao doutor Paulo. Muito obrigada a Deus. Agradecemos mais essa oportunidade de reflexão e de estudo na nossa tarde aqui de hoje. Principalmente agradecemos a Deus e a Neném por essa oportunidade, por essa casa conscientizada, por essa casa que reconhece a necessidade de cuidarmos das nossas crianças, de termos este compromisso que nos foi confiado. Muito obrigada a Deus, que todos saiam daqui repletos de boas vibrações, que levem para seus lares essa luz, esse conhecimento, e que estejamos todo o tempo com regresso ao nosso lar. Bom domingo a todos, muito obrigada.